exposição desta série de diálogos sobre formas e fórmulas que está enquadrada nesta exposição. E hoje temos o prazer de ter connosco o professor Jorge Buesco, que está aqui ao meu lado, que vai dialogar sobre a exposição, sobre alguns aspectos da exposição, com dois dos comissários da exposição, a professora Susana Nápoles e o professor José Francisco Rodrigues. O professor Jorge Buesco é subejamente conhecido, enfim, pelo seu trabalho, sobretudo divulgador. O grande público é conhecido sobretudo pelo trabalho do divulgador, tendo publicado inúmeros livros, como o Mistério da Identidade entre as Histórias, a falsificação de Deus aos Pequenos Mundos, O Fim do Mundo Está Próximo, Casamentos e Outros Desencontros, isto é o meu favorito, e eles estão todos à venda aqui na loja do museu e noutros locais, enfim, em todas as livrarias. Mas a sua atividade, enfim, científica, ele tem um background em física, uma formação de base em física, pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e depois é mestre de matemática pelo Instituto Superior Técnico de Entrada em Matemática da Universidade de Warwick. E atualmente é professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E penso que a palavra primeiro é sua, não é? Para lançar o diálogo. Muito obrigado. Eu vou fazer só uma pequena. Quando me convidaram para falar aqui no museu, pediram-me para escolher algumas das peças sobre as quais nas quais entreguei a atenção. Eu, como vi muitas coisas com a ciência da evolução, pensei em falar sobre formas de revoluções. Mas depois desisti, porque há aqui coisas muito mais interessantes e que pessoalmente me dizem muito mais, são estas geometrias do Thurston, e eu, portanto, reformulei o conceito de revolução para revolucionismo, não é? Revolução no sentido usual da palavra, não necessariamente no sentido matemático. Porque estes 8 objetos que têm aqui, estes 8 modelos, que são, de alguma maneira, metafóricos, quer dizer, são o coroar de quase 30 anos de matemática, com uma conjetura do Bill Thurston, que morreu o ano passado, mas que fez esta conjetura de geometrização, da qual isto é a solução, no final dos anos 70, princípio dos anos 80. Em notas que andaram a circular pelas mãos do aluno durante muito tempo e foram finalmente publicadas há relativamente pouco tempo em livro. Aliás, o nome do título original nem sequer era este. Mas qual é que é o objetivo? O objetivo é dizer quantas geometrias possíveis e caracterizá-las podem existir para objetos tridimensionais. Nós, objetos tridimensionais, nós estamos habituados. Aqueles 3 objetos, a esfera, este elipsoide, este paraboloide e o paraboloide hiperbólico, são, eu já volto aqui, são coisas que nós conhecemos relativamente bem, representam as 3 geometrias do espaço, mas do espaço a 2 dimensões, não é? Portanto, quando a gente diz, o espaço pode ser plano, ou pode ser hiperbólico, ter uma geometria hiperbólica, ou ter uma geometria esférica. Nós estamos a pensar, no fundo, no espaço a 2 dimensões. Ok? Quando pensamos, quando fazemos aquelas analogias da relatividade restrita, da relatividade generalizada, em que o espaço-tempo deforma-se através das leis de Einstein, etc. E, portanto, a geometria está dependente do conteúdo de matéria de uma lei bem determinada, de uma maneira bem determinada. Bem, nós, interiormente, pensamos, quando estamos a pensar nas geometrias que o espaço pode ter, estamos a pensar nestas 3 geometrias. Estamos a fazer mal. Estamos a fazer mal porque o espaço-tempo não tem 4 dimensões, no fundo, é como se eu pensar o que é o espaço, o que é a estrutura do espaço a 3 dimensões, a 4ª dimensão o tempo é como se fosse uma folha em cada instante. Mas o objeto que está cá em baixo tem dimensão 3, não tem dimensão 2, que está ali. Certo? Portanto, é importante, isto são as geometrias conhecidas em dimensão 2, mas é importante
importante para percebermos o que é que se passa com o nosso universo. É importante sabermos quais são as possíveis estruturas de geometrias espaciais na dimensão 3. E, portanto, isso foi aquilo que esta conjetura de geometrização do Thurston fez e foi aquilo que foi demonstrado há relativamente pouco tempo. E são estas 8 geometrias que estão aqui. Eu não vou poder explicar o que é que estes 8 objetos, correspondem àquelas 8. Portanto, geometria esférica é S3, uma esfera de dimensão 3, geometria euclidiana, o espaço euclidiano é 3, a geometria parabólica é 3, H3, que são essencialmente os análogos tridimensionais destes aqui. A esférica, a hiperbólica e a euclidiana. E só que há mais estas 5. Há mais estas 5, que são, enfim, o S2B0, que está aqui um modelo, uma representação. É uma espécie de bolacha com um R colado, uma coisa que é reta real, um anel piercing colado, que representa o R. Não é? E aqui, enfim, depois os outros modelos das geometrias. Há estas 8, que eu não vou falar em particular, senão assim do que hoje. Porquê é que isto é importante? Para perceber o universo. Exatamente aquilo que eu disse. Para eu perceber a estrutura espacial, a geometria, que a parte espacial do espaço-tempo tem, não é? E pode ver estes 8 tipos de geometrias. Ora bem, outra aplicação, mais outra aplicação, para além do plano do universo, e dessas pequenas coisas, outra aplicação importante, aliás, foi essencial, foi precisamente motivado por isto que esta conjetura foi demonstrada. A conjetura de Poincaré. A conjetura de Poincaré, que corresponde a dizer se um objeto parece uma esfera em dimensão 3, então é uma esfera. Bom, isto parece, desta maneira parece um bocadinho pateta, mas formalizando rigorosamente, isto é um problema matemático muito difícil, isto é mais no século XIX, foi formado por Poincaré, isto é mais no século XIX. Finalmente foi resolvido em 2003 pelo Perelman, pelo Grigori Perelman, que está ali calado, que por esse trabalho, aliás, ele não demonstrou diretamente a conjetura de Poincaré, ele demonstrou esta conjetura de geometrização do Thurston e dessa sai imediatamente a conjetura de Poincaré. Ele ganhou a medalha Fields, que é o primeiro prémio de matemática, foi a primeira pessoa que, em 2006, foi a primeira pessoa que a matemática recusou. Ganhou também, este é um dos chamados problemas do milénio do Clay Institute, pelos quais que valem $1 milhão, né? O Clay, o americano, $1 milhão para resolver um dos problemas. Ele também recusou, quer dizer, desapareceu. Ele foi a associação de todo o grupo, parece que ficou a mãe e não recebeu nada, nem sequer $1 milhão. Portanto, bom, isto é. Mais histórias sobre o Poincaré, Smail, Medalha Fields. Só para. Há uma história ótima. O Smail eu gosto muito do Stephen Smail. Ele. Enfim, há imensas histórias sobre a coisa do Poincaré. Não sei, muito rápido, só contar. O Smail, quando era um jovem pós-doutorado, ganhou uma bolsa pós-doutoramento para ir para o Brasil. Que depois, bem, ele achou que tinha provado a conjetura de Poincaré. Todos citados à faculdade para mostrar a sua demonstração e aquilo aparentemente funcionava. E algum tempo depois ele começou a dizer, ok, mas eu não coloquei aqui a hipótese de a dimensão ser 3. Portanto, obviamente a demonstração não podia funcionar, porque se ele não usou a hipótese de a dimensão ser 3, aquilo não era específico para a dimensão 3, não podia funcionar. Bom, ele de facto demonstrou uma coisa muito curiosa, mostrou para a demonstração dele funciona para qualquer n maior ou igual do que 5, para dimensões 5 e superiores, mas não funciona para a dimensão 3, nem 4. E a dimensão 3 era a pergunta inicial do Poincaré. Portanto, a demonstração funciona quase sempre, exceto quando era preciso. Eu tenho aqui outro livro, porque ele perdeu a sua bolsa, disse que
o que é verdade, o melhor trabalho da vida dele foi feito quando estava nas praias do Rio. E, portanto, a agência FCT americana não prestou o documentário, achava que ele foi para as praias do Rio com o dinheiro da bolsa, então vamos riscá-lo. Mas pode fazer muito mais do que em praia. E, portanto, esse documentário foi uma coisa que eu percebi o resto do tempo. Bem, isto aqui é uma das técnicas matemáticas utilizadas já para ser pelo Perlman, que é uma coisa chamada fluxo rígido. Não vou entrar mais sobre isso, mas acho que vou comprar uma caneta destas. E pronto, e a geometria, isto para concluir, gostava só de dizer que a geometria também está na moda, porque isto é uma coisa que eu não sabia, mas ao mostrar, para preparar esta conversa, chegar à conclusão que eu colaborava com pessoas da moda mesmo, vestido, etc, porque aquilo tem uma componente não trivial de geometria, que não fazia. Bom, e aqui temos um desfile em 2010 do ICMIAC, em que ele colaborou, aparentemente, estes vestidos, agora não façam perguntas sobre isso, porque eu sobre vestidos não sei nada, mas estes vestidos do desfile representavam tudo uma destas geometrias. Representavam mesmo, quer dizer, bom, não sei como. Eu isto aqui ainda percebo um bocadinho, mais ou menos como é que as figuras surgem, os vestidos de senhora. Bom, e portanto. Pronto, ok. Portanto, acho que podemos começar a conversar, como quiserem. Começar a conversar com dois dos comissários da exposição, a professora Zé Francisco Rodrigues e a professora Susana Nápoles, ambos professores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e amigos de longa data do museu. Passam a palavra. Eu creio que, antes de mais, Jorge, de facto, é um ato de coragem, começar um diálogo matemático justamente com as peças mais misteriosas, mas talvez as peças mais interessantes, digamos, em profundidade e em extensão, assim, longínquamente, contudo, toda esta disciplina de forma. E para além das formas clássicas, das figuras clássicas, para além das superfícies que nós estamos habituados a ver nos objetos comuns, nos edifícios, nas pontas, nas construções, a questão mais profunda da matemática vai para além do que nós vemos, justamente questionando, em particular, a forma do espaço. E a forma do espaço, então, aqui, e este conjunto de blocos, suscita exatamente muitas questões. Uma delas, que é implícita logo no primeiro, que é a passagem das linhas às superfícies, que é uma dimensão a duas dimensões. Depois, às três, nas construções é fácil, e temos aqui muitas peças, temos impressões tridimensionais, em que as dimensões são facilmente visíveis, porque nós vemos no dia a dia, não é? Já a sua dimensão já é uma projeção ou é uma abstração. Agora, quando nós começamos a pensar para além da terceira dimensão, e o tempo é a quarta, não é no caso do nosso espaço físico, espaço-tempo, nós começamos a ter o problema como é que isto se traduz não só por fórmulas, mas como é que se traduz, sobretudo, nas leis físicas que nos são dadas a descrever e depois a interpretar, para depois prever de alguma coisa, não é? Apenas compreender. E, de facto, nestas 8 peças que estão aqui, foram parcialmente inspiradas, naturalmente, elas representam as 8 geometrias possíveis, as tridimensionais, que órgão, não fora do espaço, do espaço-tempo do nosso mundo, do nosso cosmos, foram parcialmente inspiradas nas formas triviais da esfera, realmente. Noutras formas que já são um bocadinho mais complicadas, como a do toro ou o duplo toro, ou das 5 geometrias exóticas em objetos que são simplesmente simbólicos, porque não representam
não apresentam provavelmente uma forma estável, mas representam ações de grupo, ou seja, conceitos que envolvem, portanto, aplicações que envolvem movimentos abstratos, em espaços abstratos que nós não podemos ver a não ser por representações simbólicas. E, sobretudo, para mim, de todas as peças extraordinárias e belas que aqui temos, a mais espantosa de todas, se conseguiu fazer para esta exposição, e foi explicitamente feita para esta exposição, é a última, a oitava, que representa a geometria do Sol. No Sol não tem nada a ver com o nosso Sol físico. Uma tecnologia que eu não sei exatamente como é que o professor foi buscar, mas... Acho que é dos grupos solúveis, solvable. Provavelmente uma criatura de solúvel, exatamente, qualquer desse tipo. Mas que aqui está representado, mas matematicamente é um conceito muito difícil de explicar, que exige um curso base de tecnologia algébrica, que se faz a um nível avançado de uma licenciatura ou já de mestrado, mas que é um objeto matemático chamado foliação. Foliação. Mas é uma foliação, no fundo, que representa um conjunto abstrato de folhas no espaço abstrato nacional, com uma certa estrutura geométrico-algébrica subjacente, e que, em particular, é uma estrutura que tem uma torção. Uma torção que se vê e é representada justamente pela fita de Möbius. Como sabem, que não tem orientação, justamente porque, ao torcer, portanto, uma formiga anda sobre ela e é infinito, não é? Mas não só, de facto, a orientação não existe, não é orientável. Mas o mais espantoso é que é uma fita de Möbius tripla. Algo que eu nunca tinha visto antes, porque ela não existe naturalmente. Pelo menos não conhecemos, não ocorre de uma forma natural, é uma forma pura e simplesmente resultado da imaginação humana, concretamente do nosso colega Orlando Neto, que teve justamente esta ideia de representação de uma foliação para a geometria Sol, que é uma foliação com uma torção espacial, e que, no fundo, o Oliver Labs conseguiu programar e depois, em impressão 3D, realizá-la para aqui. Então, esta, para mim, é a peça que matematicamente é a mais espantosa desta exposição. Isto é único, pelo menos a primeira. É única, não existe. Foi a primeira. Nunca, que eu saiba, nunca tinha sido feito em lugar algum, nunca tinha um livro nenhum em outros a fazerem a interpretação desta forma. Portanto, uma fita Möbius tripla é qualquer coisa que, de facto, caiu verdadeiramente inovador, até pelo significado que tem. Independentemente da forma ser original, eu creio que o próprio significado científico e visual é extremamente profundo. Esteticamente também ela é. Além do aspecto estético, isso mais subjetivo, podemos gostar ou não gostar, eu também gosto muito. Tem uma fórmula e que existe que está ali. Pois, na realização física. Está a realização, exatamente, numa correspondência, uma forma. Agora, eventualmente, agora que nós aqui a falar um bocadinho de terra a terra, o que é que acontece aqui? O que é que acontece aqui nesta exposição? Houve uma ideia de se fazer um percurso, portanto, desde as situações mais antigas, digamos assim, a relação com as cónicas e todas as situações das cónicas. Depois entramos numa situação de vamos para outro tipo de superfícies mais complicadas e com estruturas de tipo regrada, mas sempre dentro das superfícies de verão. Portanto, são as certificadas que são exemplificadas, estão muito exemplificadas aqui. Depois o que é que fazemos? Passamos para ali aquela vitrine final muito bonita, que são tudo superfícies de terceiro grau, que têm as características, portanto, podem ser expressas por polinómios de grau 3, mas que não têm características de regradas, têm um número finito de regras. Depois para superfícies de grau superior, e depois chega-se a uma altura que diz, está bem, então vamos lá, agora também dar aqui um cheirinho de qualquer coisa um tanto quanto mais avançado. E, portanto, a ideia esta daqui, que ainda é fácil de perceber, o que é que aqui no fundo estão em jogo exatamente as três geometrias, fundamentalmente, portanto, aquelas três geometrias, portanto, nós funcionamos aqui, o nosso espaço é euclidiano, basta-nos, mas se formos a uma dimensão, a outro tipo de dimensão, nós vivemos numa esfera, não é? Não vivemos num plano. Portanto,
Agora, Onde é que está representada, desculpa interromper, professora, onde é que está representada a plana Sim. é a segunda. A plana é a mesma coisa. A segunda, Eu posso só fazer um Folha de papel, mas para aqueles que não são matemático. olhar para uma coisa que é tridimensional e ouvir chamar superfície, fica tudo baralhado. É a primeira coisa. Estamos na pré-história. Não é? Eu sou de física. Portanto, e a primeira dificuldade que eu tive a contracenar com os matemáticos é que eles usam uma linguagem que Já agora muitos deixa-me mortais não apresentar, tenho que entendem. apresentar Eu sou Ana Herói, estive envolvida nesta exposição. Muito envolvida, foi diretora do museu durante muitos anos. Mas só para. E foi para mim esclarecedor quando eles me ensinaram que o plano, quer dizer, o que interessa quando eles olham, não é para o objeto 3D, eles olham para a superfície do objeto. É a primeira coisa que é a primeira mensagem que eu, antes de me dizer, tive dificuldade em perceber. Pois, o ser um plano é igual ao plano estar assim, tanto faz. Também não é óbvio. Para o comum dos mortais, só para os matemáticos. Não, eu. o cilindro é plano. Pronto, o cilindro é um plano, está a ver? Zero, não é? Mas eu peço desculpa de estar a dizer isto, Mas mas fez é bem, fez bem. se não passa tudo por cima. Está a ver? Para baixo. Eu acho que eu, pessoalmente, estas sofisticações da esquerda não entendo, mas estas da direita entendo e entendi várias coisas interessantes que se podem explicar a toda a gente e que no fundo estão explicitadas naquilo que ali, que basicamente, uma coisa que eu acho que é super esclarecedora é perceber, quando eu ponho um triângulo retângulo no plano em baixo, a soma dos três ângulos é 180 graus, e se puser em cima da esfera, a soma dos três ângulos é mais 180 graus, porque estou a pensar na superfície, e se puser em cima daquele cela, a soma é menor. Portanto, eu percebo que as características da superfície, que é o que eles estão a pensar, quando dizem a superfície, que nós olhamos e vemos uma esfera e não percebemos, não é? São diferentes, são intrinsecamente diferentes. E isso condiciona imenso e é extraordinariamente importante para todas as questões da física, para as questões do espaço, para as questões de tudo. Depois, quando se chega aqui, dá um salto mortal, hiper mortal, mas hiper mortal. E eu entendo, eu começo a entender razoavelmente as do princípio, sempre nesta filosofia de olhar para a superfície. Porque são simples. Há umas que têm buraco, há outras que não têm buraco. Sim. Agora, depois, a partir de determinada altura, eu acho, mas é a minha ignorância, que há um salto mortal e que isso corresponde a um simbolismo que, de alguma maneira, reflete as propriedades que estão ali naqueles R vezes não sei o quê, não sei o quê. Absolutamente. Propriedades essas que estão espelhadas naquele cruzamento dos tecidos, por isso é que ele diz que as coisas da moda são iguais a isto. São tudo representações. Exatamente. Portanto, a única coisa que está salvaguardada são as relações entre determinadas, não é? Tens aí R3 vezes não sei o quê, portanto, há ali um relacionamento entre determinados espaços, se quiseres, ou entre determinadas tens R3 vezes não sei o quê, relações topológicas, exatamente. Mas que eu não entendo. Pronto, eu também não faz mal, isso é para eles. Mas o que eu acho que isto é simbolicamente, é uma maneira de tridimensionalmente representar esse relacionamento. É só isso que eu entendo. E a dificuldade e o grau de abstração é crescente lá para cá, certo? Sim, Não há relação. Claro. A gente entende até à terceira, depois a gente entende para cá. Por exemplo, esta aqui, a esférica, É o público. Isso, a partir daí a gente perde o pé. A gente perde o pé. Quer dizer, eu não estou a dizer que isto não é importante, porque do ponto de vista matemático, mas eu só estou a dizer é que o comum dos mortais, que não tem essa capacidade de abstração, Esta é a mais de difícil. pensar em RN, que nós não temos, quer dizer, não é? Mas é só assim que eu entendo que é possível encontrar esses relacionamentos, esses cruzamentos, etc., nas enxados que as meninas têm ali. Porque o que eu quero representar são a maneira como se junta, a maneira como se enrola, não é? E é isso que eu
entendo, a partir daí eu não entendo mais nada. Sim. Mas vocês entendem muito mais que eu. Qual que é que ia dizer? Pois, quer dizer, era a propósito da Ana, a doutora Ana está a dizer que o grau de abstração é crescente aqui para Não é? É verdade, porque esta aqui corresponde em três Aquela, dimensões a mesma a coisa. esta superfície. Aquilo também é Esta igual é à esfera. bidimensional, é uma esfera. É uma superfície esférica. É uma esfera. É uma superfície esférica, ao passo que este aqui é uma esfera sólida. Claro. Uma coisa cheia. Pronto, e depois estas três correspondem àquelas três, mas na terceira dimensão. Mas surgem estas com. E essa divisão outside the box. Outside the box. Outside the box. Mas agora, Diga, agora professora. as formas do espaço é uma destas 8. Sim, e até podem, Queria fazer uma pergunta. em locais diferentes, ser, quer dizer, aqui a professora ela pode perfeitamente dar a sua Chega. porque isto tem a ver com física. A física, as equações de Einstein dizem que a matéria influencia a geometria do espaço. Pode acontecer que localmente, em certas zonas, seja válida uma das geometrias e noutras outra. Tens aí um boneco que no fundo é a maneira limitada como nós vemos a geometria de formação da geometria do espaço. Quer dizer, Isto, não é? isso é a maneira normal como uma pessoa percebe que se tiver massa, que aquilo que é o espaço à volta vai ser deformado. Sim, Quer dizer, até aí a gente ainda entende mais ou menos, não é? Mas lá está, aquilo é uma coisa a duas dimensões, é um lençol que é assim, um elásticozinho, um plano elástico que é formado. Mas sabes que, quer dizer, para começar-se a entender, não é? Eu não sei ir muito mais para além daquilo. A gente tem as equações a 4 dimensões e percebe que são 4 e percebe que tem tempo, não é? Mas para efeitos da visualização, eu entendo que há deformação e isso acho que, quer dizer, pronto, é a minha limitação de ver e é interessante. Pois, eu peço desculpa, mas porquê que chama de 2 dimensões quando na realidade são 3? Ali a gente está só a ver duas, não é? Portanto, está a ver aquele Está a haver lençol azul. uma representação de uma superfície tridimensional. O que é que diz que são? Aqui. Isto é uma superfície tridimensional. Isto é apenas uma secção de dimensão 2 de um espaço que será de dimensão 3, pois, e é esse o desenho. São 3 eixos. X, Y e Z. O terceiro estará aqui para cima, não é? Agora, nós estamos só a ver a deformação que ocorre aqui. A deformação que ele provoca introduz a terceira, não é? Neste plano. Eu não percebo. Eu estou só a ver. Eu peço desculpa, mas. Eu aqui estou só a ver no plano, quer dizer, este aqui é mais uma vez uma espécie de metáfora, para dar a deformação do espaço, Pela massa. Pela massa, mas mas gerou uma superfície tridimensional. exatamente, deformou esta coisa que saiu do plano para uma superfície tridimensional. Pronto. Agora, o que acontece na realidade, nas equações de Einstein, é o análogo de, em vez de termos um plano que é deformado uma coisa tridimensional, temos uma coisa tridimensional que é a outra deformada. Exatamente. É a analogia. Sim, a Isso é o analogia. jeito de imaginar. Exatamente. Pode apanhar esta pergunta. Aqui a gente consegue ver, sim. Pode apanhar esta pergunta. Já são duas. Então vá, primeira. Conhecem a teoria das cordas, por exemplo. Sim. Algum desses espaços referente para a teoria das cordas? Que eu saiba, não. Ou seja, a teoria das cordas é essencialmente independente desta estrutura que está aqui. Destas 8 coisas que estão aqui. Mas a teoria das cordas é um espaço. É um espaço. A teoria das cordas é. Com filamentos, precisamente, como estava ali com os tecidos a falar. Sim. Deve ter alguma semelhança com algumas dessas filamentos. Ora bem. Tem algum modelo que tenha a ver com a teoria das cordas. Visto que essas são as 8, não é? Sim. Isto são as outras. Mas Essa oito era uma, mas depois há são essa é muitas, uma muitas, questão. não é? A outra questão que veio, que tem a ver com esta pergunta, quer dizer, nós quando chamamos superfície, nós estamos a chamar espaço. Superfície tem duas dimensões. Quando estamos a falar de terceira, aí é que há espaço. E quando falamos de espaço-tempo, já não estamos a falar de espaço, estamos a falar de outra coisa. É uma variedade de dimensão 4, também. Quatro dimensões, não é um espaço. Agora, aquilo que se pensa, portanto, aqui é que a matemática e a física às vezes
chocam ou não estão a falar exatamente a mesma coisa. Aquilo que nós estamos o que se espera, para isto ser significativo relativamente à estrutura do espaço-tempo, estas formações e tal, o que se espera é, como eu dizia há bocado, que, imagine-se, a gente tem aqui os pontos em espaço e uma espécie de foliação, folhas que são o tempo, não é? E, portanto, cada uma delas é formada pela presença da matéria. Portanto, o tempo será qualquer coisa assim e depois pode-se encurvar um bocadinho e as três dimensões de espaço, portanto, eu estou a restringir a atenção às três dimensões de espaço. E quando restringo a atenção às três dimensões de espaço, estas são só as possibilidades que podem surgir. Isto é um avanço extraordinário. É claro que ainda é preciso ver, isso os físicos terão de trabalhar nisso, se esta passagem, se esta construção das folhas bate certinho, das folhas temporais, não é? Bate certinho para esta coisa poder explicar toda a estrutura do espaço-tempo. Mas se assim for, isto é um avanço extraordinário, não é? Mas isso, de qualquer maneira, é de alguma maneira simbólico. Esses anéis, isso é quer dizer, podiam ser anéis, podiam ser... tinham que ter os enlaces, há assim umas regras que é preciso obedecer. Sim, sim. Mas dentro, não é? Dentro Sim. das regras que é preciso obedecer, dos buracos, por exemplo, quando é o torto tem que ter um buraco, não é? Dentro das regras, é assim como devia ser. Isto são representações simbólicas daquilo que está a acontecer. Por exemplo, vou só. Por exemplo, este S2 vezes 0. Ok. Estes três são mais ou menos rigorosos. Mas, por exemplo, esta geometria de S2 vezes 0. Só para mostrar como esta coisa é simbólica. Spherical geometry. O de cima é a bola, é a esfera. Sim, Aí para os entendidos. Exatamente. Geometria esférica é o primeiro. Aí toda a gente apanhou. Ok, fantástico. A geometria euclidiana eu podia até representar com um cubo. Não é? É o espaço tridimensional. É o espaço tridimensional. É o que nós entendemos. Este espaço hiperbólico depois é hiperbólico em três dimensões. Quer dizer, o anal é isto aqui, é o correspondente àquilo, mas em dimensão 3. Já se torna um bocadinho mais difícil de ver. Este aqui é S2 vezes 0. Agora tem um problema. S2 é a esfera. É a esfera. Vezes 0. Agora, como é que eu faço um produto? Quer dizer, meto uma esfera, uma superfície esférica S2 e depois um fio de esparguete e um sinal vezes. Isso. Mas é para representar isso. Perfeito. Ali, S2R, tens a superfície esférica ali e tens o R que é uma linha. Sim. E para representar aquele produto que é a superfície esférica e uma linha, ele inventa uma coisa ali. Exatamente, a invenção. Pronto, é aquela invenção. É isso. Essa representação aqui é uma bolacha, que representa a esfera, quer dizer, logicamente é a mesma coisa, é a esfera espalmada. Sim. E depois o R é uma aquele representação. princípio. É aquele princípio. Pronto. Porque este é o menos infinito do R, este é o mais infinito do R. É uma maneira de representar Um objeto só. Simbólico. O R2 é a mesma coisa. O R2 é Exatamente. também. O donut, digamos assim, Exatamente. meteu-se no R. O H, esse é qual? É o H2R. H2R. Estes aqui são mais complicados. Esse daí porque já já está ótimo. Isto aqui é a mesma coisa, quer dizer, a ideia é também representar um produto. Mas agora o produto, aquilo com que estamos a fazer um produto não é o R, não é uma anilha, não é um piercing, é uma daquelas coisas assim que são grupos. Vezes. Como é que eu faço? Bem, portanto, é uma maneira especular. É uma metáfora. O outro é o anel. Os anéis são anéis. Quais? Está a falar de anéis em termos de teoria dos conjuntos, matemática. Não, quer dizer, desculpa, quando falei de anéis era em relação a estes pinos É que indicados. temos estruturas, a teoria dos conjuntos que têm anéis e que têm grupos. É disso que está a falar. Não tem nada a ver. Não, agora é mesmo termos do ponto de vista geométrico. Quando a gente olha para lá e vê assim os anéis espetados, é isso? E aquela outra, já agora, vai até o fim. A oitava. Esta última. Não, o último é completamente diferente. Este último. O móveis é outra coisa, que já Este explicou, último. o conteúdo é diferente. Já explicou, José Francisco. Móveis, não é? Esta é mais complicada. Mas esse que está ali listada no seu... É sim, geometria, mas é É muito. geometria. É mil geometria. Ah, não, é sol. É sol, este aqui é sol. É. Mais uma vez, estas coisas são um bocado difíceis de ver porque dependem de
produtos por grupos, e estes aqui são os grupos solúveis. E, portanto, como é que se representa geometricamente isto? É muito difícil. Pelos vistos, isso é uma boa representação, metafórica. Mas eu aí não sei porquê. Não sei porque escolher isto e não. Eu estas aqui ainda percebo, porquê, não é? Eu acho que nós percebemos a ideia. Eu acho que a ideia fundamental foi o que foi sintetizado, quer dizer, na realidade é uma maneira de materializar Isso. relações. Isso, exatamente. É isso mesmo. Que são materializadas nos vestidos de uma maneira que, no fundo, passa o fio de alguma maneira. Quer dizer, para as relações, exatamente. Agora, de facto, nós temos um desafio grande a aplicação desta matriz aqui, não é? Porque chega aqui e a pessoa, enfim, não é muito claro dizer, nós já temos aqui as geometrias, uma delas representará a forma do espaço, enfim. Eu devo dizer que a primeira vez que vi isto, fiquei muito surpreendido, porque nem sequer pensava que pudesse fazer. Não, mas eu já aprendi mais duas, acho fabuloso. Já percebi duas, já percebi mais. Pronto, mas faz sentido porque a pessoa tem que perceber, quer dizer, depois quando não é fácil perceber, agora faz aqui, cruza com os grupos, aí a gente já perde o pé, porque já não tem a noção do que é que isso pode ser. Não é? Mas perceber o simples, pelo menos para perceber o conceito. É uma maneira simbólica de visualizar as relações. Eu percebo que as relações são cruciais para se fazer avançar, isso eu percebo, do ponto de vista das fórmulas. Eu percebo. Agora, a materialização disso em objetos 3D, que é o espaço em que a gente vive, é que é muito mais difícil. É claro. Não é? E qual é a necessidade, já agora, que os matemáticos têm de materializar? Quer dizer, imagina um matemático que está a trabalhar em alta abstração e está a trabalhar com fórmulas. Que necessidade tem ele das formas? Quer dizer, mentalmente, todos os matemáticos desenvolvem formas ou não precisam? Aquilo é independente. O que é que acham, professor? Eu posso dar a minha experiência. Sim, a sua experiência. A minha experiência é que sim. A gente precisa sempre, de alguma maneira, pensar nas funções comuns que estão a fazer não sei o quê. Precisamos de ter uma imagem mental. Podem não ser formas, pode ser uma imagem mental do comportamento dos objetos. Como é que eles estão a comportar. Porque senão, quer dizer, os teoremas não aparecem porque... pode ser que seja assim. Não é assim. A gente tem que imaginar os objetos matemáticos, podem não ser variedades, funções, a mexer, a comportar-se, a ver o que é que eles fazem e sabe que podem fazer isto? Não devem fazer. Experimentem em 2 ou 3 casos e de facto não é possível. Então, se calhar não é verdade. Depois aí vou demonstrar. Vou tentar demonstrar. E se conseguir demonstrar, não direi. Eu funciono assim, acho, e a grande parte dos matemáticos funciona assim também, não é? É preciso ter uma ideia intuitiva de como é que os objetos se movem, se comportam, senão estamos completamente perdidos. E há uma intuição também. Exatamente. Uma intuição que também é visual. Fundamental. Sim. Também é visual. Faz sentido também visualmente, que o materializa, aquilo concretiza. Não é? Sim, absolutamente. Eu não sei o que é que achas, Susana. O que achas, professora Não, Susana? exato. Concretizar é um auxiliar para todos, não é? E há determinadas situações quando ele pode ser traduzir ainda mais a realidade. Neste caso, estamos, enfim, num plano quase de alegoria. Sim, Estamos num plano de alegoria. Isto é Portanto, bastante alegoria. imaginando, tirando partido de que o facto de serem produtos, fundamentalmente. Sim. Noutras situações, eu agora volto um bocadinho atrás, relativamente à questão da referência aos triângulos para explicar como é que funcionam aquelas geometrias, eu acho que também uma coisa que pode ser engraçada é pensar se são planificáveis ou não. Não é? Portanto, se nós carregarmos em cima do cilindro, não há problema nenhum, fecha tudo. Aqui a esfera está fechada, mas se partirmos ao meio e tentarmos carregar, sobra. E ali falta, não é? Portanto, temos a curvatura nula no meio, curvatura positiva e a curvatura negativa. Quer dizer, são um tipo de imagens que o público em geral percebe. Eu julgo que numas visitas acompanhadas que tenho feito, até fizeram a história de desenhar um triângulo esférico num balão, não foi? Eu acho que isso é giríssimo. Sim, acho que sim. Um triângulo, exato, e depois vem com o balão.
Portanto, é uma ideia engraçada e arrebentar no sentido para depois ver os anos, etc., para tentar perceber e acaba por conseguir dar uma visão engraçada. Agora, de facto, isto constitui esta vitrine com um problema que é fazer uma detalhada. É um enigma dos matemáticos, quer dizer, nós começamos da antiguidade e depois terminamos aqui. É um triunfo, pronto. Da abstração, da mente humana, da aventura, do conhecimento, não é? Um bocado, é um pináculo nesse aspecto. Classificar tudo que pode acontecer é uma coisa. E por cima, quer dizer, sendo uma coisa que tem impacto imediato no nosso universo, a gente sabe que estas coisas podem acontecer, podem mesmo acontecer. Será que alguns. Neste momento, quer dizer, aponta-se mais para aqui, mais para a ideia do infinito, portanto, quais são as correntes? Isso é muito moderno. Há assim umas correntes que. Quer dizer, isso é um pouco. Está a falar de cosmologia. Não, porque é forma do espaço. Cosmologia. Forma de espaço. Ora bem, tanto quanto se sabe, tanto quanto eu sei, a Ana pode talvez ajudar aqui. Tanto quanto eu sei, a forma do large scale structure, a estrutura de grande escala do universo, isso mede-se através da radiação cósmica de fundo. Uma anisotropia na radiação cósmica de fundo daria a entender que as geometrias lá longe podem ser um bocado diferentes. Ora, tanto quanto se as melhores medições, ou o COB, dão uma valores da anisotropia da ordem 10 a menos 5. 10 a menos 5 significa que nós estamos aqui na fronteira de um universo plano, deve ser plano. Se não for plano, é mesmo por um bocadinho de um lado para o outro. O que, por outro lado, leva a um daqueles problemas, dos grandes problemas atuais da física, não é? Que é a matéria e a energia negra. Porque se aparentemente as observações dizem que o universo deve ser muito próximo do plano, a matéria e a energia que se vê são muito poucos, são para aí 10%. 4% daquilo que seria necessário para provocar esse efeito da causa. Não sabemos, é escuro. Portanto, pode estar nos buracos negros, pode estar nos luz, não sabemos, é escuro. Eu tenho uns grandes amigos da física, aí já estamos a falar de física. Mas então pode-se expandir. Pode. Tentar acelerar. Não sabemos, pode ir de um lado ou para o outro. A expansão não é acelerada. A expansão neste momento, tanto quanto se sabe, eu acho que a expansão não é acelerada. Ela teve um período muito de grande aceleração no início, que chamava de período inflacionário, não é? De grande aceleração, em que aliás é, já agora, problemático também em termos destas geometrias e tal. Sim. Problemático adaptarmos coisas às outras. Acho que os físicos teóricos ainda andam a tentar resolver esse problema, compatibilizar as coisas. Esse período inflacionário sai, mas foi logo a seguir ao Big Bang, sai um bocado desta. Não se percebe muito bem como é que é compatível com isto. Quanto à expansão atual, ela obedece às regras de Hubble, tanto quanto se sabe isso. Portanto, o conteúdo de matéria do universo é compatível com, dentro da margem de erro, aquela margem de erro que eu referi, é compatível com um universo fechado ou não. Portanto, isso Não quer dizer que tem essa técnica, não quer dizer que a velocidade continua constante. Sim. Só para clarificar. Portanto, se o universo é fechado ou não, eu não pergunto que fiquem Pois assim, Natália. Mais alguma pergunta da audiência? Eu tinha uma muito simples, que é, ao ali que um determinado tipo de geometria houvesse 2 vezes R, o R, o produto considerado algebricamente, se calhar não é algebricamente, não é? Algebricamente, digamos, dá origem a uma homotetia, não é? Sim. Portanto, eu não vejo como é que uma homotetia pode estar representada naquele princípio. Mas se não é um produto algébrico, se calhar a ignorância é minha. Isto significa que
temos nas 3 coordenadas, Não, é que ao duas explicar, delas estão numa esfera. que há uma esfera e há uma linha, desde o menos infinito ao mais infinito, e percebo. Só não percebo como é que isso é um produto. É um produto cartesiano, não é? Portanto, duas das coordenadas estão numa esfera e a terceira está numa reta. Tá bem. Nessa espécie de junção de dois espaços. Uma superfície É uma superfície de uma esfera. Portanto, uma junção de dois espaços. Exatamente. A gente fala em esfera e É porque vocês fazem isso. É Pois, jargão. espera-se Vocês é jargão, mas como é a linguagem comum para os mortais, Quando vocês falam em esfera, estão a pensar em S2. E quando o comum dos mortais fala em esfera, está a pensar em S3. Exatamente. Isso é que é a diferença. sólida. É a diferença da conversa logo ao princípio. As coisas muito simples. Portanto, daí essa coisa aqui ser uma bolacha achatada, porque é a superfície esférica e não a esfera sólida que está ali daquele lado. Portanto, o fundo da representação da superfície esférica Sim. está a ser feita nesse Pela bolacha. objeto pela bolacha. Exatamente. Não é? Quer dizer, estamos a representar a superfície esférica por um disco. Exato. Pronto, é assim, não é? É isso que estamos a representar o R1 por o piercing. Tu precisamente. E não é? Mas é isso, não é? Pronto. E quando nós fazemos essa associação, eles olham e acham logo que é isso, não é? para eles esfera igual a disco, igual a linha, igual a... Pronto. É como dizer, Não há bem assim. como dizer que este ovo, que esta elipse, isso é uma esfera, não é? A gente olha e demora um segundo a perceber que é uma esfera, não é? Sim. Certo, percebo. Eu agora já percebi, eu hoje deste lado já percebi, e aquelas até ali já percebi. Mas ainda não percebi todas. Pois não, Mas já percebi todas. E também há um caráter expositivo, não é? Claro, Nesta claro. uma dimensão Sim, expositiva, claro. nestas... Não, isso é muito giro, é muito Tem giro. que ser- A gente não tem que perceber tudo. Claro, É porque tem que. Eu até acho que é isso mesmo. Nós não Aliás, podemos perceber tudo tirar da mesma partido vez. do caráter expositivo. Claro. Foi uma das coisas que foi, portanto, todas estas formas que estão aqui têm umas formas associadas. Mas quando se associa à forma, pode-se dar não, os parâmetros podem variar. Sim. E podem tornar muito mais elegante. Pois. Portanto, uma parábola, se nós pusermos do tipo y igual a x quadrado, se o ar for grande, ela fica muito fechada. Estou Para o a ar ver. pequeno, ela vai Claro, abrindo. vai abrindo, não é? Portanto, claro. a questão é uma questão de elegância. Agora- E há jogos que foram nitidamente feitos aqui. Portanto, se nós pusermos ali em grupo, usando ali aquele quadro interativo, ficam muito mais feias. Portanto, temos ali umas imagens extremamente bonitas e depois, quando traduzimos a fórmula, fica para dar o jeito, não é? Sim, para Portanto, dar o jeito, depois eu percebi. Eu posso só, já agora, tudo aquilo que está aí, daquelas superfícies as cúbicas e não sei o quê, os matemáticos estão sempre a pensar na superfície do objeto. Não, quer dizer, não estão a olhar para aquilo, olham para aquilo e não olham como um objeto 3D, olham como um objeto 2D. Certo? Exato. Quando disse A tudo, F2 superfície. igual a F3 para É a nós, superfície está no daquela- espaço 3D. Está no espaço 3D, certo? Aí é confusão. Mas estão a olhar para as características da superfície. Eu agora também já olho assim, já aprendi. Mas demorou 6 meses. Claro, é por isso que estamos Demorou aqui 6 todos meses. também. Mas é giro porque, no fundo, quer dizer, depois, porque é num espaço 3D, tem para nós um objeto, é a nossa limitação de viver no espaço euclidiano que a gente não pode fazer de outra maneira. Não é? Portanto, é giro olhar dessa maneira. Isto é uma versão, nos alunos do primeiro ano, muitas vezes, quando estou a dar aulas no linear, eles ficam muito. Então, mas como é que a gente consegue ver isto com dimensão E, com 4? Não precisam de ver. Não precisam de ver, façam as contas. As contas são iguais em dimensão 3 ou em dimensão 50. É igual, tudo linear. Até 3 vocês podem visualizar. A partir daí não conseguem visualizar por várias contas. Isso é linear. Este aqui é o análogo não linear. Obviamente é muito mais difícil. Claro. Desculpa, eu depois vou primeiro. Passa mais alto, mais alto. Primária. Eu vejo que o universo, troco o universo plano. Ora bem, isto quer dizer, eu tenho uma superfície
esférica, o raio infinito, que é essa questão da educação, não essas atividades. O universo é claro. O universo é claro. Parecia uma superfície esférica, não é? E parecia uma superfície esférica, portanto, o raio infinito, portanto, serve plano, sabe isso? Sim, quer dizer, a gente pode pensar dessa maneira, não é? Uma esfera de raio infinito. Exatamente. Portanto, à medida que aumentamos o raio, Aliás, a curvatura, enfim, pensando agora em dimensões, a dimensão 2, uma das maneiras de definir a curvatura é 1 sobre o raio, ou uma esfera é 1 sobre o raio. A curvatura é 1 sobre o raio. Portanto, quando o raio tem para infinito, a curvatura tem para zero e fica um plano. Comporta-se como um plano, não é? O universo aberto ou fechado. Tem a ver com isso. A esfera fecha, se for plano é aberto. Sim, tem a ver com isso. Tem a ver com a densidade de matéria dentro do universo é que vai determinar a curvatura, não é? Vai determinar a curvatura total. Portanto, se houver suficiente matéria lá dentro, É fascinante. É isso, é fascinante. isso, quer dizer, o que vai decidir, depois são os físicos que vão decidir. Se a matéria escura, se ela existe, onde é que ela está. Mas tem que ter a validação, não é? A realidade, não é? Isso aí são os físicos. Aí já estamos a falar do universo físico. Portanto, os físicos aí vão ter ouvido falar. Bom, eu acabava por, enfim, agradecer muito aos nossos convidados de hoje, sobretudo ao professor Jorge Coelho e aos nossos dialogantes, o professor José Francisco, que teve que ser um pouco mais cedo, mas à professora Susana Natos, e conto convosco todos, e espero que mais gente, no próximo dia 6 de junho, não é? Dia 6 de junho, o próximo diálogo sobre essa exposição, os diálogos nesta exposição e que tem algum foco em alguma peça especial ou não, Sr. Arquiteto? Em princípio, vai ter. Vai ter, ainda não escolheu, ainda não vai dizer. Não diga, não diga. Vai dizer. Vai surpreender. Vai nos surpreender. É isso, faz bem. Mas o título é sugestivo. É sugestivo, não é? Chama-se, como é que é? Arquitetura com bola de cima. Arquitetura com bola de cima. Estaremos cá todos e mais alguns e espero que. É mais fácil. É mais fácil. Mais fácil. Consegue-se manejar melhor. é um tema mais fácil, mas que se nós, em vez de chamássemos arquitetura como nós chamássemos as superfícies minimais na arquitetura, nós tínhamos que Criava algum Não dá. criar anticorpos. Bom, muito obrigada a todos, então. Uma salva de palmas. Muito obrigada.